Nós hoje vamos continuar com o nosso curso, com o nosso extensivo, com o terceirão, com a aula de Física 2, aula 17, que isso está na página 555 do caderno de sala. E é um assunto muito importante, é a introdução à eletrodinâmica. Até agora nós estudamos eletrostática. Eletrostática é a interação entre cargas elétricas. Agora nós vamos passar a estudar a eletrodinâmica, que se refere à corrente elétrica, ao estudo da corrente elétrica e as aplicações da corrente elétrica. Então, o primeiro conceito importante é justamente o conceito de corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Até aí uma definição bem simples, bem prática. Movimento ordenado, não é um movimento desordenado. Porque no movimento desordenado a gente pode não ter a corrente. Em qualquer material, a madeira do quadro, esse giz, qualquer coisa, os elétrons estão se movendo em torno do núcleo do átomo. Isso dá um movimento aleatório de todos eles, não é uma corrente. A partir do momento que uma quantidade de elétrons passa a se mover num sentido, aí a gente passa a ter uma corrente elétrica. Não só de elétrons, a gente vai ver que tem vários tipos de corrente que a gente precisa levar em consideração, mas aqui a gente vai se ater principalmente à corrente eletrônica contínua, que é isso que aparece com maior frequência no vestibular. Então, corrente elétrica eletrônica. Então, primeira coisa, o que vai ser a corrente eletrônica? Corrente eletrônica é dada pelo movimento de elétrons livres. Alguns elétrons podem se mover, desde que tenha uma motivação para isso. Precisa ter uma motivação. Podem se mover num determinado sentido. Essa corrente eletrônica é a corrente que ocorre nos condutores sólidos, como por exemplo um fio de cobre, é corrente eletrônica que tem lá dentro. E é isso que a gente usa com maior frequência. Então, pensando aqui num pedaço de um fio condutor, aqui eu representei o núcleo dos átomos, e isso fica imóvel, isso não vai se mover, e em volta desses átomos temos elétrons. Alguns desses elétrons são chamados elétrons de ligação, elétrons livres. Eles podem se mover na presença de um campo elétrico. Na presença de um campo elétrico, eles podem se mover. Então, se eu chegar aqui e aplicar uma tensão elétrica nos terminais desse fio, colocar então um polo positivo, polo negativo aqui, isso vai fazer com que se tenha um campo elétrico aqui dentro. E os elétrons vão se mover. Os elétrons se moveriam contra as linhas de campo. Então o que aconteceria? Os elétrons passam a se mover nesse sentido aqui. Os elétrons se movem nesse sentido. Os elétrons vão se mover para a direita, puxados por aquela carga positiva, aquele polo positivo, e repelidos por esse polo negativo. Os elétrons se movem para lá. Esse movimento é fácil da gente entender, que tem que ser assim pelos sinais das cargas, e é o sentido real. O sentido real da corrente é esse. É esse que acontece. Os elétrons se movem no sentido do potencial crescente, do polo negativo para o polo positivo. Sentido real da corrente elétrica. Sentido real. Os elétrons se movem no sentido do polo positivo. Eles vão se mover para lá. Mas nem sempre isso foi assim. No início do estudo da eletrodinâmica, pensava-se que a corrente elétrica era um fluido dentro de um condutor. Ela escoava como se fosse água dentro de uma tubulação. Então pensava-se que era algo positivo se movendo do ponto mais alto, que seria o potencial positivo,
para o ponto mais baixo, que seria o potencial negativo. Isso implicaria, então, dizer que as cargas positivas é que se moveriam dentro do condutor do potencial maior para o potencial menor. Esse sentido das cargas positivas se movendo do polo positivo para o negativo é chamado de sentido convencional. Sentido convencional da corrente. Então, esse é o único sentido que ou é o sentido que vai ser usado mais frequentemente. Os sentidos das correntes nos exercícios, nos circuitos, é dado o sentido convencional. Então, convencional, cargas positivas do polo positivo para o negativo. Real, cargas negativas indo do polo negativo para o polo positivo. Então, quando a gente liga os terminais de uma pilha, por exemplo, terminal de uma pilha, o polo positivo e o polo negativo da pilha, então aqui a gente tem o polo positivo, aqui o polo negativo da pilha. Se ligamos essa pilha por um fio, sem um fio qualquer, pelo sentido convencional, nós diríamos que uma carga positiva vai do polo positivo para o negativo. Esse aqui é o sentido convencional. Cargas positivas se movendo para cá. O sentido real qual é? Cargas negativas se movendo nesse outro sentido aqui. Cargas negativas se movendo para cá. O que se usa? Ligou uma pilha. Se quer mostrar o sentido da corrente, vai usar o sentido convencional. Então a corrente elétrica vai ficar circulando aqui. Como essa pilha tem uma resistência, vai aquecer essa pilha, tá certo? Então você vai ter uma movimentação de corrente. Se colocasse uma lâmpada aqui, essa lâmpada poderia acender. Se você fizer a ligação direitinho, você poderia acender a lâmpada aqui. Como é que você faria a ligação? Uma possibilidade é essa aqui. Pensando numa lâmpada comum, a lâmpada comum ela tem um ponto aqui embaixo que a gente chama de polo. Dentro dela, esse polo aqui é ligado por um fio. Então liga por um fio esse polo aqui. Esse fio aqui dentro tem uma resistência, vai ser percorrido por corrente e dela é ligada aqui, nessa lateral de metal que a lâmpada tem. Tem uma lateralzinha de metal aqui. A corrente elétrica, veja o polo positivo ligado num polo da lâmpada, o negativo no outro polo da lâmpada. Resultado, a corrente elétrica agora, ela vai ter que passar por dentro da lâmpada, passar por esse filamento. Então a lâmpada acende. Então a lâmpada vai acender e você tem essa lâmpada brilhando. Tem questões que mostram posições de lâmpadas para verificar se elas vão acender ou não. Nesse caso aqui, essa lâmpada estaria acendendo, considerando que uma pilha comum fosse capaz de fazer o filamento emitir luz. Então, primeira corrente, corrente eletrônica. Nos condutores sólidos, como um fio de cobre, e o sentido da corrente eletrônica, o real, movimento de elétrons do polo negativo para o positivo, convencional, movimento de cargas positivas do polo positivo para o negativo. Qual sentido vai usar? Fixando bem isso, vai usar o sentido convencional na maioria dos exercícios, a menos que peça explicitamente para identificar o sentido real da corrente. Usa-se o sentido convencional. A segunda maneira de classificar a corrente elétrica é classificá-la como iônica. E depois teria uma classificação que pode até ser dita mista, íons e elétrons. Nesse momento só nos interessa mesmo a corrente eletrônica. Mas olhando a iônica, como é que ela se forma? A iônica se forma em soluções. Soluções. Nós podemos ter uma corrente iônica. O que acontece?
aplicamos uma tensão numa solução. Então aqui tem o polo positivo do gerador, aqui o negativo do gerador. Então o que nós fazemos aqui? Ligamos esses dois pontos e conforme o que você tem aqui dentro dessa solução, você vai poder fazer uma corrente elétrica aqui. Essa corrente a gente chama de corrente iônica. Veja só, ao ligar aqui no polo positivo, é praticamente como se você formasse aqui um monte de carga positiva e aqui formasse um monte de carga negativa, uma porção de carga negativa aqui. Veja que com isso então você tem um campo elétrico agindo aqui. Vai aplicar força sobre as cargas dos elementos que você tem diluídos aqui. Pode acontecer de romper essas ligações e essas cargas começarem a se mover. Então, as cargas positivas, íons positivos para a direita e negativos aqui se movendo para a esquerda. Para esse ponto onde se movem os íons negativos, nós temos uma parte de metal aqui que a gente chama de ânodo. É o ânodo, para onde vão as cargas negativas, para onde se movem as cargas negativas. E para onde se movem as cargas positivas, nós chamamos de cátodo. Então repare que o ânodo, considerando esse fio aqui, tem uma carga positiva. O cátodo, considerando esse fio aqui, ele tem uma carga negativa. E fica então aqui um movimento, não só de um par aqui, mas muitos caminhos. Então aqui a gente pode dizer que é uma via de mão dupla. E aqui só os elétrons podem se movimentar. Então tem diferenças aqui entre uma e outra. Então corrente iônica surge nas soluções, é o movimento de íons, tá? Íons positivos se movem num sentido, negativos em sentido oposto. E aquela corrente que seria chamada de mista, teríamos íons positivos num sentido e elétrons em sentido oposto, que daí é que ocorre nas lâmpadas fluorescentes. Então, primeiro, um detalhe aqui para se observar. Se o que você tiver aqui dentro for água pura, a água não conduz corrente, é água pura. Água com substâncias diluídas, misturadas, pode conduzir corrente elétrica. Então, nesse momento, é bom também a gente ficar de olho quando fala em condutor de eletricidade. Permite a passagem da corrente. Isolante, não permite a passagem da corrente. Então, condutor, nesse momento, os metais, de maneira geral. Os metais. Isolantes, borracha, plástico, madeira seca, são exemplos de materiais isolantes. A terra é um condutor, isso a gente já viu anteriormente. O corpo humano, ele é um condutor, ele tem uma resistência elétrica lá, mas também conduz corrente elétrica. Então aqui, as duas formas de classificar a corrente com relação às partículas que vão se mover. Outra maneira de classificar a corrente, que a gente vai usar um pouquinho, uma segunda forma de classificar a corrente elétrica, e agora já se referindo apenas à corrente eletrônica, é a corrente ser contínua e alternada. Isso se refere ao movimento. Como é que as partículas estão se movimentando? Quando a corrente é contínua, o sentido do movimento é o mesmo. Isso equivale a dizer que os polos positivo e negativo vão estar sempre no mesmo lugar. Pode ser que a intensidade do campo vá mudando, e aí a intensidade da corrente também vai mudando, mas os polos não mudam de local. Quando a corrente for alternada, esses polos aqui vão mudar de lugar. Isso a gente vai ver por que vai acontecer lá no eletromagnetismo. Por que vai haver essa mudança aqui com o passar do tempo? Então, na corrente contínua, o movimento é num único sentido, mas não necessariamente a corrente tem intensidade constante. Ela pode ser até
variável. Ali no material, no livro, vocês vão ver que tem uma corrente contínua pulsante. Ela vai no mesmo sentido, muito embora tenha valores maiores e menores, mas ela se dá num único sentido. Essa corrente, ela é dada pelas pilhas, pelas baterias, ela é dada corrente contínua. Então, pilha, bateria, se você pensar nas células fotovoltaicas, vai dar também uma corrente contínua. Já a corrente alternada, esse sentido vai ser alternando, por isso o nome. Então o sentido vai mudando no intervalo de tempo. É a corrente que vai ser obtida quando a gente fizer uma espira rotacionar num campo magnético. A gente vai ter essa inversão no sentido. Como esse tipo de geração de energia elétrica ocorre nas usinas hidrelétricas, tem muitas espiras girando num campo magnético, então essa corrente é a corrente da rede, é a corrente da rede elétrica, é a corrente da rede elétrica, rede pública. Então, se você pegar numa tomada lá na tua casa, você vai ter uma corrente alternada. É possível converter contínua em alternada e vice-versa? É possível. A alternada em contínua, quando você liga teu computador na tomada, lá tem corrente alternada. Mas lá dentro do computador, lá no processador, você usa corrente contínua. Então, transformou a corrente alternada em contínua. O carregador do teu celular, a mesma coisa. Vai transformar a corrente alternada que está lá na tomada em corrente contínua. A contínua em alternada também. A célula fotovoltaica produz uma corrente contínua. Mas para você poder jogar na rede elétrica, precisa ter ela na forma alternada. Então você transforma essa corrente numa e outra. Então para nós, o que nós vamos usar para o vestibular? O que é usado? É usado aqui corrente eletrônica contínua. É isso que a gente utiliza. Então, a corrente iônica é bom a gente saber os conceitos, e da corrente alternada também é bom a gente saber os conceitos. Então, é até comum o pessoal colocar, e aí no livro também tem, uma forma de onda para a corrente elétrica. Então, se eu coloco intensidade em função do tempo, na corrente alternada, eu posso ter uma onda senoidal, uma onda assim. O que isso aqui significa? Que, ora, você tem a intensidade de corrente num sentido, que a gente pode convencionar sentido positivo, não carga positiva, sentido positivo, e depois ela está num sentido contrário. Então, o que significa? O elétron fica dando um salto para frente e um salto para trás. É isso que o elétron fica fazendo. Então, os elétrons ficam fazendo. Então, na corrente alternada, nós temos isso aqui. Tem um pico positivo, então a corrente vai de 0 até esse valor máximo, num sentido. Depois ela vai reduzindo, passa por 0, teoricamente, então as partículas parariam. E depois ela inverte o sentido, até que atinge um pico novamente, em sentido oposto. Isso fica fazendo um grande número de vezes por segundo. A frequência da corrente elétrica da nossa rede é 60 Hz, essa frequência da corrente. Mas pode ser alterada essa frequência aqui. Para medir, uma primeira grandeza então que a gente vai utilizar para medida aqui é a intensidade de corrente eletrônica, e poderia ser escrito aqui contínua? Poderia. Mas, na verdade, a gente pode usar, com algumas restrições, as expressões para corrente alternada. Mas, corrente eletrônica contínua. Intensidade de corrente, carga sobre tempo. Isso aqui é a intensidade de corrente, às vezes indicado com uma letra M, para dizer que é média. Como se fosse uma velocidade média, uma grandeza dividida pelo tempo. Aqui, módulo da carga, que a gente
vai usar normalmente assim, para não ficar escrevendo desse modo. Vamos saber que é o módulo da carga dividido pelo tempo. Mas seria o módulo da carga, porque são elétrons se movendo. Esses elétrons, ao se mover, então, se implicaria numa carga negativa. Nós vamos considerar o módulo. Porque também tem esse detalhe. Eu considero que são os elétrons que se movem. Mas se eu colocar o referencial no elétron, quem está se movendo são os prótons. Então é irrelevante você calcular a intensidade de corrente pensando os elétrons se movendo ou prótons se movendo. Então aqui a gente vai usar módulo da carga pelo intervalo de tempo. Como isso aqui é uma grandeza física, carga é escalar, tempo é escalar, a intensidade de corrente, nesse momento, da forma como a gente está fazendo, uma grandeza física escalar também. E se é uma grandeza física, tem unidade de medida. Tem unidade de medida. A unidade SI de medida dessa grandeza física, intensidade de corrente, é uma unidade nova nesse momento. Unidade de I. No sistema internacional, a unidade da intensidade de corrente é Coulomb, que é a unidade de carga por segundo. Coulomb mede a carga, segundo mede o tempo. Coulomb por segundo é chamado de ampere. É chamado de ampere. Então, uma corrente elétrica de 1 ampere significa que é 1 Coulomb a cada segundo. Então, uma corrente de 5 amperes pela seção transversal do condutor passará uma corrente de 5 coulombs por segundo. Repara agora uma diferença. Lá na eletrostática, nós falávamos em microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Essas são as cargas usuais. Agora, quando a gente falar em corrente de 40 amperes, que é um valor dos disjuntores que o pessoal tem nas residências aí, 40 amperes, são 40 coulombs por segundo. Repare na diferença do valor da carga que a gente começa a utilizar agora. Então, ampere, coulomb por segundo. Se usa submúltiplos também do ampere. Submúltiplos do ampere. Submúltiplos que se usa o microampere, seria 10 a menos 6 amperes, o micro é 10 a menos 6, e o miliampere, 10 a menos 3 amperes. Usa-se bastante esses dois elementos aqui. E aí, quando você pega essa expressão, mas já não usando essas duas barras, a gente vai lembrar que é módulo. E isola o quê? Olha só, se eu pegar e escrever isso aqui, tem muita gente que prefere a equação assim. A equação assim, porque daí é um kit, tá? Então isso aqui é a expressão da carga. É a mesma equação, só isolando o quê? Então Q igual I vezes tempo. Nessa expressão aqui a gente começa a observar uma coisa. Se eu usar a intensidade de corrente em ampere, tempo em segundos, a carga sai em coulombs. Porém, se eu usar a intensidade de corrente em ampere e o tempo em horas, a carga vai sair numa outra unidade de medida. Olha só aqui, ó, uma unidade usual de quê? Muito comum. Unidade usual da carga elétrica. Unidade usual. Veja só, se eu usar a intensidade de corrente em ampere e o tempo em horas, eu tenho uma unidade chamada ampere-hora. Ampere-hora. Essa unidade ampere-hora é uma unidade de carga elétrica. Quando você vê alguém comprando uma bateria de carro, uma bateria de 60 amperes, não é só 60 amperes, é 60 ampere-hora. 60 ampere-hora. O ampere-hora é uma unidade de carga elétrica, não é de corrente. E significa a carga que a bateria pode
armazenar. Se você olhar a bateria do teu celular, vai lá dizer quantos ampere-hora ela possui. Vai estar na casa lá dos miliampere-hora. Então ela tem uma carga elétrica que ela pode armazenar. Aqui então, veja só a relação que a gente pode fazer. 1 ampere-hora. Bom, 1 ampere. Ampere você lembra bem, coulomb por segundo. 1 hora. 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Segundo com segundo simplifica e a gente já sabe que 1 ampere-hora equivale a 3.600 coulombs. Essa é a carga elétrica correspondente. Então dá uma boa observada nisso. Uma unidade usual de carga elétrica, bem importante, né? Uma unidade de carga elétrica, o ampere-hora. Aí nós também temos que pensar numa outra coisa nesse momento, apesar de que a gente só vai usar mais para frente, que é a questão da potência consumida num gerador, num bipolo qualquer. Então, a potência e a energia num bipolo. Potência e energia num bipolo. Então, você tem um componente que tem 2 polos e você vai calcular qual seria a potência que ele vai consumir. Qual seria a potência que ele vai consumir? Bom, é simples, né? Potência, desde que você entrou no ensino médio, já no primeiro ano, potência é sempre energia dividida pelo tempo. Isso é potência. Potência elétrica, potência mecânica, potência térmica, daí você chama energia de calor, todas elas você vai poder definir assim. Isso implica então que quando eu colocar essa energia isolada aqui, a energia consumida será a potência vezes o tempo. Então isso aqui me permite determinar quanto de energia se está gastando, desde que eu conheça a potência do aparelho. Também aqui, para energia, nós temos 2 unidades. A SI de energia, que é o joule. O joule vai surgir da unidade de potência, que é o watt, vezes unidade de tempo, que é o segundo. Watt é joule por segundo, que vezes segundo fica assim. Então a unidade SI de energia é o joule. Mas no estudo da eletrodinâmica, como a gente viu ali, a carga agora assume valores maiores do que a gente tinha lá na eletrostática, o tempo de uso às vezes é bastante grande, a gente tem uma unidade usual de energia muito comum. Olha só, qual vai ser essa unidade usual de energia? Potência, não dada em watt, e dada em kilowatt. 1000 watts, cada pacote de 1000 watts é 1 kilowatt. E o tempo em hora. Então, essa unidade aqui é chamada de quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Essa unidade é muito comum. Está lá na conta de energia elétrica que você recebe todo mês em casa. Teu pai recebe todo mês em casa. E aqui a gente dá uma sugestão. Pega a conta de energia elétrica que está lá na tua casa e observa quanto se gastou de energia elétrica. Vem uma relação lá de alguns meses, tá? É bom você observar. Lá está sendo usada essa unidade aqui. Mas quanto vale 1 kWh em joule? Então também é uma continha assim bem simples de ser feita. 1 quilo. Veja só, 1 quilo. Quilo é 1000. Quilo significa 1000. Watt, joule por segundo. Hora, cada hora tem 3.600 segundos. Quer terminar o assunto, professor? Então, aqui, se a gente simplifica essa unidade aqui, 1 kWh passa a ser 3.600.000 joules.
Então, é muito importante que você lembre isso aqui. Quilowatt-hora não é unidade de potência, é unidade de energia. Pode ser energia elétrica, energia mecânica, mas é uma unidade de energia que equivale a 3.600.000 joules. Então, veja, como o joule não seria uma unidade prática para medir o consumo de energia elétrica numa residência, porque ela é muito pequena. Então, se na tua residência ela tem um consumo de 300 kWh, pense no número que viria se fosse dado em joule, 300 vezes esse número que aqui está. Então, quilowatt-hora é uma unidade prática de energia elétrica consumida. Na sequência, o que nós precisamos ver ainda dentro dessa introdução é aquilo que é conhecido por primeira lei de Ohm, que é a lei mais importante nesse momento da eletroddinâmica. E para isso a gente precisa ter conceito de resistência elétrica. Se você lembrar daquele primeiro desenho que a gente fez, tinha um condutor aqui, e os elétrons se movem. Está estudando corrente eletrônica. Sentido real são os elétrons se movendo. Mas esses elétrons, ao se moverem aqui dentro desse condutor, através desse condutor, eles vão encontrar dificuldade. Não vai ser um movimento 100% livre. Então, eles vão encontrar uma resistência. Essa resistência elétrica é justamente a dificuldade imposta pelo condutor à passagem da corrente. A dificuldade imposta pelo condutor à passagem da corrente elétrica. Um elemento elétrico, eletrônico, que se utiliza bastante é o resistor. O resistor é um dispositivo que tem uma resistência elétrica. A gente já olhou inclusive no laboratório, tem marcações de diferentes formas, por cor, você sabe o valor da resistência, mas ele tem uma resistência. Nos circuitos, o resistor pode ser simbolizado assim, e às vezes a gente usa esse símbolo para concentrar a resistência de um fio condutor, porque um fio condutor, um fio de cobre, apesar de ter uma resistência pequena, dependendo das suas dimensões, ainda assim tem uma resistência. Como é que eu vou fazer no ensino médio para trabalhar com essa resistência ao longo do fio? Eu imagino ela concentrada num ponto. Mas então esse aqui é o símbolo do resistor, e junto com esse símbolo normalmente vem indicada qual é a sua resistência. E aqui nós também temos uma outra possibilidade, que é essa aqui, usar um retângulo. Então nós também podemos representar o resistor desse jeito. São os dois símbolos para o resistor. E aqui nós temos o enunciado de quem? Da primeira lei de Ohm. A lei mais importante de toda a eletroddinâmica. Então, a tensão elétrica nos terminais de um condutor, que se poderia até ler um resistor, mas de um condutor, é diretamente proporcional à intensidade de corrente que o percorre, e aqui a gente poderia até completar sendo a sua resistência elétrica, a constante de proporcionalidade. Então a resistência elétrica é a constante de proporcionalidade. Então, porque quando a gente fala que duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, é porque existe uma constante de proporcionalidade. Nesse caso, a constante de proporcionalidade é a resistência elétrica do condutor. Então nós vamos pensar aqui o seguinte. Primeira coisa, imagina então isso aqui, mas com temperatura constante. Não pensa em variação de temperatura agora. Temperatura constante. Vamos pensar que nós temos um condutor aqui,
e que podemos chegar e aplicar tensões diferentes. Nós temos aqui uma fonte de tensão elétrica variável. Então nós podemos aplicar tensões aqui diferentes. Essa tensão elétrica vai fazer esses elétrons se movimentarem. Quando o circuito estiver fechado como esse, os elétrons vão se mover. Então haverá uma corrente elétrica circulando por esse circuito. Uma corrente elétrica vai atravessar o resistor, a resistência, o condutor que está aqui. E aí nós vamos pensar assim: quando eu tenho um fio aqui sem nenhuma marcação de resistência, imagino que ele não tem resistência para poder analisar o circuito. A resistência desse circuito está aqui. Muito bem, liguei esse circuito, liguei uma chave. O que vai acontecer? Vai estar passando corrente elétrica por aqui. Se essa tensão é variável, eu posso aumentá-la ou diminuí-la, isso vai afetar a corrente, elétrica. Então, se eu aplicar uma tensão U1, eu vou ter uma corrente I1 nesse circuito. Se eu alterar a tensão para U2, eu vou ter uma corrente I2. Se eu alterar para U3, eu vou ter uma corrente I3. E assim por diante. Para uma tensão U qualquer, eu vou ter uma corrente I correspondente. O que se nota ao fazer esse experimento? O que se nota? Com temperatura constante. É que quando você divide o 1 por I1, dá o mesmo resultado que o 2 por I2, dá o mesmo resultado que o 3 por I3, que dá o mesmo resultado que a tensão em geral pela corrente que ela vai produzir. Ora, diretamente proporcional significa isso. O quociente entre as grandezas é constante. E essa constante a gente vai chamar de resistência. É a resistência do material. Então, quando eu isolo essa tensão, pegando essa última parte, fico com essa expressãozinha. U igual a R vezes I. U é a tensão elétrica nos terminais do condutor. U é a tensão elétrica nos terminais do condutor. Tensão elétrica nos terminais do condutor. R é a resistência elétrica. Resistência elétrica. E I é a intensidade de corrente. Então, I, intensidade de corrente. Intensidade de corrente elétrica. Então, quando nós temos essa expressãozinha, é possível a gente entender agora uma coisa. Qual é a unidade SI de medida da resistência elétrica? Então, veja só aqui. A unidade SI da resistência elétrica. Unidade SI da resistência elétrica. No sistema internacional, essa grandeza, eu posso entender a unidade quando eu pego a expressão como ela está aqui. De onde ela veio, essa expressão que está aqui embaixo? Veio de lá, está lá isolado R. Então, repara que no sistema internacional, a unidade da resistência é a unidade de tensão, que é volt, pela unidade de corrente, que é ampere. Esse volt por ampere tem um nome, é chamado de ohm. É a unidade SI de resistência elétrica. Então, de novo, olha só. Quando você diz que você tem uma resistência elétrica de 1 ohm, significa que precisa de 1 volt para cada ampere. Se tem uma resistência de 20 ohms, precisa de 20 volts para cada ampere de corrente. Então é isso que a resistência faz. Quanto maior a resistência, significa que eu preciso de mais tensão para a corrente de 1 ampere.
mais tensão para 1 ampere. Mas repara nisso, gente, para que você tenha essa constante ali para qualquer tensão e para qualquer corrente, seja o mesmo valor, tem que manter a temperatura constante. É preciso manter a temperatura constante, porque variando a temperatura, pode ser que a resistência aumente ou diminua, e você teria, para tensões maiores, às vezes correntes menores. Então, vale para qualquer tensão com a corrente correspondente se a temperatura ficar constante. Então, sob temperatura constante, vai acontecer o seguinte: um condutor, ele poderá ter uma resistência elétrica constante, ou a resistência elétrica ser dependente dos valores da corrente e da tensão. Então são dois casos que a gente tem: ou a resistência elétrica permanece constante, e aí a equação U igual a RI vai produzir uma resistência igual em todos os pontos. Para qualquer corrente, eu vou ter uma tensão correspondente. Então, se aqui a corrente era I1, aqui eu vou ter uma tensão U1. Se a corrente é I2, a tensão passa a ser U2. Se a corrente é I3, a tensão passa a ser U3. Mas o valor da resistência é o mesmo em todos esses pontos aqui, em todos eles. Pode acontecer de que, com a temperatura constante, a resistência irá aumentando com a intensidade de corrente, ou a resistência ir diminuindo com a intensidade de corrente. Qualquer que seja o tipo de gráfico, nesses dois casos aqui, a resistência é variável. A resistência é variável. E então, se eu precisar saber a resultante em cada ponto, eu posso calcular a inclinação da reta tangente à curva no ponto, em qualquer ponto. Para esse ponto aqui eu vou ter uma corrente e vou ter uma tensão. Para esse ponto aqui, eu calculo a resistência através da tangente desse ângulo. Eu consigo calcular a resistência. Mas o importante, nesse momento, a gente vai voltar para frente nessa situação, mas o importante é observar que em cada ponto, a tangente, a curva vai ter uma inclinação. Isso está me dizendo que ponto a ponto, a resistência desse condutor, ela vai mudando. Então, se eu chamar de 1, aqui 2, aqui o 2, observe que a inclinação da reta tangente está mudando. E isso indica, então, que a resistência está mudando. Então, eu tenho um caso aqui em que a resistência vai aumentando, e nesse caso aqui, a resistência elétrica vai diminuindo. Mas também observe, a reta tangente vai me dar a inclinação dessa reta tangente, a tangente desse ângulo vai me dar a resistência. Então, mas isso com temperatura constante, a gente está fazendo a comparação. Em cada ponto, é claro que vale a lei de Ohm. Então, aqui o 2 é R2 e 2. Aqui é o 1. O 1 vai ser igual a R1 e 1. Só que uma coisa que vocês têm que notar é que aqui, o que acontece? R1 tem um valor, R2 tem outro valor. Tudo isso com temperatura constante. Quando acontecer isso aqui, a resistência ficar constante, nós vamos dizer que este condutor aqui é chamado de condutor ômico. Condutor ômico. E esses condutores em que a resistência não permanece constante são chamados de condutores não ômicos. Mas tem que tomar muito cuidado com algumas questões que às vezes mostram curvas
e o condutor às vezes ele é ômico, só que não foi garantido que a temperatura permaneceu constante. Então, sob temperatura constante, o gráfico de um condutor ômico é assim, e de um condutor não ômico é uma curva, tá certo? Um condutor não ômico ele é uma curva. Aqui a resistência é variável, aqui a resistência é constante. Mas preste bem atenção, temperatura constante. Aí agora a gente vai começar a resolver os exemplos de sala dessa aula. Esses exemplos de sala estão ali na página 557. 557 estão os exemplos de sala. Então a gente vai ver alguns, nós não precisamos ver exatamente todos eles, vamos ver alguns exemplos. A primeira questão, uma questãozinha bem importante, que ela relaciona unidades ali num conceito um pouquinho diferente. Então, primeira questão, o carro elétrico é uma alternativa aos veículos com combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora? Velocidade do carro, 60 km por hora. Se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é 50 amperes, e a carga máxima que está armazenada na bateria é de 75 ampere-hora. Olhamos já essa unidade agora há pouco. Ampere-hora é uma unidade de carga. Como a corrente está em ampere, eu tenho o tempo que essa bateria pode fornecer carga, levando em conta que é possível usar toda a carga que ela tem armazenada. E aí, como eu tenho tempo, se eu tenho a velocidade, eu encontro ΔS, porque o que ele pede aqui, qual é a autonomia? A autonomia normalmente se diz assim, quantos quilômetros o carro pode rodar com a carga que está na bateria. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é calcular o tempo. Então, vamos calcular o tempo. Cálculo do tempo. Eu tenho o valor da velocidade em quilômetro por hora, tenho a intensidade corrente em ampere e a carga. Só que observe que a definição de intensidade de corrente é carga sobre tempo. Ou, como a gente escreveu, carga é intensidade de corrente vezes o tempo. Fica mais prático olhar aqui. Veja só, carga, 75 ampere-hora. Intensidade de corrente, 50 ampere, vezes o ΔT. Olha que legal aqui, ampere com ampere, simplificou. O tempo vai sobrar em horas. Passo 50 dividindo, 75 por 50, 1,5 horas. 1h30. Conseguimos já achar o tempo. Aí, vamos calcular o deslocamento. O deslocamento. Deslocamento, que é o ΔS. Vamos calcular isso aqui. Também lá na Física 1, você aprende que o deslocamento é a velocidade vezes o tempo. Esse é o deslocamento. Tempo está em hora, velocidade está em quilômetro por hora, não precisa simplificar, não precisa transformar, as unidades hora e hora simplificam, a autonomia vai sobrar em quilômetros. Então, ΔS vai ser, olha só, 60 quilômetros por hora, vezes tempo, 1,5 horas. Não precisa pôr as unidades, a gente já fez a verificação que poderia usar, porém, colocando as unidades, a gente vê direitinho elas se simplificando e sobrando a unidade quilômetro. 60 vezes 1,5, autonomia de 90 quilômetros. Então, essa é a autonomia desse automóvel elétrico. Então, dê uma olhadinha, veja uma questão bem simples, mas tem um desenvolvimento interessante. Usamos a corrente, usamos o deslocamento. Então, dá uma observada. Aí nós vamos olhar a questão número 2. Essa já tem um pouquinho mais de detalhe para a gente observar. A questão 2, ela está assim. Aceleradores de partículas são ambientes
onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, o CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação do mundo. Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento. Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3.000 pacotes, que constituem o feixe do acelerador. Esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de 30 km de comprimento. Isso não é um erro, 30 km. Então não é algo que se tem no quintal de casa. 30 km de comprimento esse anel. Cada pacote contém aproximadamente 10 na 11 prótons. São 3.000 pacotes, cada um com 10 na 11 prótons, que se deslocam com velocidades próximas à da luz no vácuo. Então, o comprimento da circunferência que eles estão percorrendo é 30 km e a velocidade deles é aproximadamente a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 na quinta quilômetros por hora. Então, 3 vezes 10 na oitava metro por segundo. Veja que no enunciado está lá metro vezes segundo na menos 1, é por segundo, né? Aí diz a carga do elétron, a carga do próton, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. São os dados. Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica em amperes da ordem de grandeza D. Então, veja só aqui, entendendo o problema, tem 3.000 pacotes de prótons, cada um com 10 na 11 prótons, se movendo aqui. Então é lógico, vamos imaginar assim que eles vão se movendo, vão percorrendo a circunferência e chegam aqui novamente. Então, o que vai acontecer? Eles levam um tempo para dar uma volta completa. É um tempo pequeno, porque é 30 quilômetros, que transformando em metro, 30 vezes 10 na terceira metros, né? Prefixo quilo é 10 na terceira, nessa velocidade aqui que é enorme. Então leva um tempo para essa carga percorrer essa distância. Vamos ter que achar esse tempo e aí depois a carga total. Com esses dois valores nós achamos a intensidade de corrente. Então precisamos do tempo e precisamos da carga que está sendo transferida. Aí a gente consegue calcular a intensidade de corrente. Então, são as duas coisas que nós iremos fazer nessa questão número 2. Então, o enunciado dela está ali, o esquema está ali, e a resolução da questão, então, está para cá. Então, primeiro passo, vamos calcular o tempo. Cálculo do tempo. Então, o tempo. Eu sei que tem um deslocamento até que fecha a circunferência de 30 quilômetros. Então, 30 vezes 10 na quarta metro, 30 vezes 10 na terceira metros. Isso é percorrido com uma velocidade praticamente igual à da luz no vácuo. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso diz no enunciado. E queremos encontrar o valor do tempo. Ora, para encontrar o valor do tempo, nós podemos fazer assim. Velocidade é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Deslocamento tem, velocidade tem. Basta calcular o intervalo de tempo. Então, a velocidade, 3 vezes 10 na oitava, ΔS, 30 vezes 10 na terceira, pelo intervalinho de tempo. Fazendo multiplicação cruzada, o ΔT vem multiplicando, e aí o 3 vezes 10 oitava você passa dividindo. ΔT então vai ser 30 vezes 10 na terceira, dividido por 3 vezes 10 na oitava. Dividindo 30 por 3 é 10,
E das potências de 10, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, você vai ficar aqui com um intervalo de tempo de 10 vezes 10. 3 menos 8 é menos 5. Pode deixar escrito assim, ou simplesmente deixar escrito 10 a menos 4 segundos. Esse é o intervalo de tempo gasto para dar uma volta. Agora, que carga, então, está sendo transportada nesse intervalo de tempo? Qual é a carga que está sendo transportada? Então, a carga elétrica, nós já sabemos lá do princípio da quantização da carga elétrica, que a carga é o número de agentes portadores de carga vezes a carga elementar. Quantos agentes portadores tem? Cada pacote tem 10 na 11, mas cada vez são enviados 3.000 pacotes. Então, este N é, na verdade, 3.000 pacotes, cada um contendo 10 elevado a 11 prótons. Então, 3 vezes 10 na 14 prótons cada vez. 3 vezes 10 elevado a 14 prótons. Que então podemos calcular qual é a carga elétrica que está sendo enviada. Então, carga vai ser o N, 3 vezes 10 na 14, e a carga elementar, que a pessoa já nasce sabendo, 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, é um valor tão comum que para quem está estudando, a gente considera que é quase que como se tivesse nascido sabendo. A carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19. Multiplicando isso aqui, 3 vezes 1,6 dá 4,8. E aqui conserva a base, que é o 10, e soma expoentes. 14 menos 19, menos 5. Então, 4,8 vezes 10 na menos 5 coulombs. 4,8 vezes 10 a menos 5 coulombs. Então, essa é a carga elétrica. Com a carga elétrica, é possível encontrar a intensidade de corrente. A intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente. Então, a intensidade de corrente elétrica, por definição, carga dividida pelo intervalo de tempo. Então, essa intensidade de corrente, carga 4,8 vezes 10 na menos 5, dividido pelo intervalo de tempo, que nós já chamamos 10 na menos 4. Logo, essa intensidade de corrente vai ser o 4,8 permanece, e das potências de 10, conserve a base e subtrai os expoentes. Então, ficou menos 5, menos 4. Então, a corrente vai ser 4,8 vezes 10 na menos 5, mais 4. A corrente, então, vai ser 4,8 vezes 10 na menos 1. Logo, posso deixar assim, mas também posso dizer que é 0,48 amperes. Essa é a intensidade de corrente que estava pedindo nessa questão. Intensidade de corrente de 0,48 amperes. Aí ele não pede isso para a gente, pede a ordem de grandeza dessa expressão, a ordem de grandeza desse valor. Se fosse aqui 4,8, a gente teria uma ordem de grandeza 1, uma ordem de grandeza escrita em forma de notação científica. É lá que a gente vê a ordem de grandeza. Se eu escrever isso aqui, fica 4,8 vezes 10 a menos 1. Mas esse 4,8 vezes 10 a menos 1 expoente negativo, ele está mais próximo do zero do que do 1.
Então, o que isso significa? Que essa ordem de grandeza aqui vai ser igual a 10 elevado a 0. Na verdade, poderíamos dizer só que o expoente do 10 é 0. Então, a ordem de grandeza que é pedida, escreve em notação científica, 0,48 dá 4,8 vezes 10 a menos 1. Como é negativo expoente, eu tenho que ver mais próximo de que potência de 10 eu estou. Então, eu estou mais próximo da potência de 10 elevado a 0. Então, dá uma boa observada. O importante é o cálculo da corrente até aqui nesse momento. 0,48 amperes. A questão número 3, ela tem um enunciado um pouquinho diferente, né? Mas importantíssimo. Muito comum em se tratando de cálculo de energia. 3. 1 kWh é a energia consumida por um aparelho de 1000 watts, funcionando durante 1 hora. Então, a potência do aparelho, 1000 watts, está funcionando durante 1 hora. O intervalo de tempo é de 1 hora. E aí, nós temos assim, 1 kWh é a energia consumida por um aparelho com potência de 1000 watts, funcionando durante 1 hora. Considere uma torneira com potência, então a potência da torneira, 2000 watts. Letra A, supondo que o preço do quilowatt-hora de energia é 20 centavos, então 20 centavos por quilowatt-hora de energia. Esse é o custo. Qual é o gasto mensal da torneira funcionando meia hora por dia? Então, o tempo que ela vai ficar funcionando é durante um mês, né? Então, considere um mês de 30 dias. Mas ela funciona meia hora por dia. Então, 30 dias vezes meia hora por dia. Repara que dia com dia simplifica. Então, nós vamos ter aqui 15 horas no mês. Esse é o tempo que a torneira fica funcionando. Com esse tempo que ela está funcionando, podemos achar a energia. Por quê? Nós sabemos que energia é potência vezes intervalo de tempo. Então, está feito. Só que para eu achar a energia em quilowatt-hora, que é o que menciona aqui para o preço, transformo 2000 watts dividido por 1000, 2 kW. Então, a energia vai ser a potência, 2 kW, vezes o tempo, 15 horas. Então, gastou uma energia nessa torneira de 30 kWh. Gastou essa energia. Porém, nós não queremos só a energia, queremos o custo. Então, chamar o custo vai ser o quê? 30 kWh multiplicado pelo custo do quilowatt-hora, 0,2 ou 20 centavos por quilowatt-hora. Então, vejam só, quilowatt-hora com quilowatt-hora é só simplificar, e o custo, então, dessa energia, 30 vezes 0,2, R$6. Então, esta energia gasta por essa torneira está custando R$6 ao mês. Aí o item B dessa questão pergunta assim, qual a energia consumida em joules durante 1 minuto? Então, na continuação dessa questão ali, a pergunta é, qual é a energia consumida em joules durante o tempo de 1 minuto? Então, qual é a energia em joules num tempo de 1 minuto? Bom, 1 minuto, fácil, 60 segundos. Joule é a unidade assim. A potência eu vou usar em watt, porque é joule por segundo. E o tempo eu vou usar em segundos. Então, a energia, potência vezes o intervalo de tempo.
Então a energia vai ser a potência 2000 watt, que é joule por segundo, vezes 60 segundos. 120 mil joules. Ou a energia 1,2 vezes 10 na quinta joules, escrevendo em notação científica. Então dá uma boa observada na questão. A questão 4, ela faz a seguinte situação. Então na questão 4, nós vamos ter que imaginar uma lâmpada ligada por uma pilha. Só usar uma pilha para fazer uma lâmpada funcionar. É o mesmo esquema que eu fiz agora há pouco. Você tem que ligar os dois polos da pilha para ter corrente. Mas essa corrente tem que passar por dentro da lâmpada, senão não adianta. Então você tem vários desenhos lá, tem 7 desenhos. Eu vou olhar aqui o primeiro, o terceiro e o 7º, que são aqueles em que a lâmpada vai acender. Nos demais a gente só vai dizer por que ela não está acendendo. Então olha só aqui, nesse primeiro funciona a lâmpada, nesse desenho número 1, funciona. Por que ela vai funcionar? Eu tenho os dois polos da pilha, aqui eu tenho o polo negativo, aqui eu tenho o polo positivo, e a lâmpada está ligada bem certinho como a gente fez agora há pouco. A lâmpada está desse jeito aqui. Então a lâmpada está assim, e o fio que vai levar a corrente elétrica está com uma ligação aproximadamente desse jeito. Então aqui dentro da lâmpada tem o filamento e vem aqui. Então repara que a corrente elétrica realmente, sentido convencional, vai passar aqui por dentro da lâmpada. Então a corrente elétrica vai fazer isso. Não estamos usando sentido real. Então a corrente elétrica faz isso e essa lâmpada vai acender. Sem problema, então, a primeira figura. Na segunda figura, o erro é que o fio está ligado no polo negativo, a lâmpada pode ser. Então, só para a gente garantir que você compreenda essa segunda, olha só, a lâmpada está assim agora, ela está colocada no polo negativo da pilha. Ela está colocada aqui e o fio está ligado no polo positivo. Não é que a lâmpada não pode ser colocada aqui, pode sim, não há problema nisso. Ela pode ser colocada desse jeito aqui, dessa forma, o polo aqui encostando, sem nenhum problema, desse jeito. O erro está aqui assim, que o fio está saindo daqui. Quem já fez uma ligação sabe que não há ligação aqui com o polo positivo da pilha. Resultado disso, não tem corrente. A lâmpada não acende, então o erro está aqui, tá certo? O erro está aqui. A terceira, ela vai funcionar porque é a mesma ligação que você tem aqui, então a 2 não funciona. A 3 funciona, então essa aqui não pode, essa aqui é falsa, essa aqui é verdadeira. A 3 funciona. O único detalhe da 3 é que esse fio está um pouquinho deslocado para o lado. Só está um pouquinho deslocado para o lado, mas vai funcionar a ligação. A quarta não funciona, porque a lâmpada está colocada aqui no meio da pilha. Não dá, ela não funciona. A quinta, se você olhar na quinta, esse fio que está aqui, ele é colocado aqui no vidro da lâmpada. Então, além de tudo, o vidro é isolante, não funciona. A sexta, ela teria um probleminha aí, que é bem simples. A sexta, a dificuldade do funcionamento dela é bem sutil. A gente às vezes pode achar que ela está numa situação muito parecida com as outras, mas não é. Olha só que o polo positivo da pilha está assim e o negativo está para cá. A lâmpada está colocada, posicionada assim aqui. Pode reparar. O polo da lâmpada, um deles, está para cá, está bem aqui. O polo da base da lâmpada está aqui. E a lâmpada está ligada, ou ele está bem junto ali, a lateral da lâmpada está aqui. E quando você tem a ligação, pegou daqui assim, o fio, daqui, e ligou
aqui, na mesma lateral. Então você não está usando o caminho completo. O filamento que está aqui dentro, ele faz isso, ó. Então a corrente aqui não tem por onde ela, não está fechando o circuito. Por isso que isso aqui não funciona. E a sétima é o mesmo desenho. Eu só vou olhar aqui, na sétima está o mesmo desenho. Só que a diferença é que na sétima afirmação, você vai ter aqui o polo negativo aqui embaixo, tem o fio saindo daqui, e aqui no polo positivo da pilha, você apoiou a lâmpada, sem problema nenhum. Você fez isso aqui, a lâmpada está apoiada aqui, a lâmpada está bem assim, a lâmpada desse jeito. Só que agora o fio pega daqui, e vem até aqui. Então não tem nenhum problema. O fio que está aqui pega, faz o filamento da lâmpada aqui dentro, e na saída vem aqui nessa lateral que está em contato com o polo positivo da pilha. Tem o caminho para a corrente. Então o resultado diz, aqui a lâmpada funciona. A corrente faz esse trajeto aqui. Vem por aqui, sentido convencional, passa por aqui e vem aqui para o polo negativo da pilha. Então funciona na 1, na 3 e na 7. 1, 3 e 7. A 3 então é o mesmo desenho dessa aqui, só com o fio deslocado um pouquinho para a lateral. Então 1, 3 e 7 são as situações em que a lâmpada acende. Nossa resposta aí é a letra D. Mas pode olhar bem direitinho. Tem que ter o caminho completo para a corrente. Agora, a questão número 5. A número 5 é bem fácil. É só analisar um gráfico em função do que a gente fez agora. Então, você tem aqui uma intensidade de corrente elétrica, intensidade de corrente, e tem a voltagem que é aplicada. Então você tem a voltagem que é aplicada. Voltagem em volt e a corrente está em amperes, em miliamperes. Corrente em miliamperes. Então você tem dois gráficos aqui. Num deles, quando a tensão é 30 volts, a intensidade de corrente é 5 miliamperes. E quando a voltagem é menos 30 volts, a corrente é menos 5 amperes. Então você tem essa situação. Então um gráfico aqui é uma linha reta. Você já está pensando lá que esse gráfico aqui refere-se a um condutor ômico. Então, o primeiro gráfico é esse. O segundo gráfico, ele tem uma particularidade. Do 10 ao menos 10 em se tratando de tensão, ele tem, o gráfico é uma linha reta. O gráfico é uma linha reta. E depois ele muda de comportamento. Então eu teria isso aqui. Tenho isso aqui. Aqui é uma reta, depois ele muda de comportamento. E aqui também depois ele muda de comportamento. E um outro gráfico que se refere então a um outro condutor, que o comportamento é esse aqui. É variável o tempo todo. Então esse outro gráfico aqui tem esse comportamento. Está chamando aqui de dispositivo D1, esse cara. O outro aqui, dispositivo D2, esse aqui é o D3, e esse aqui é o dispositivo D2. Então são esses os condutores que a gente tem. Então olhando, quem é ômico o tempo todo é o D1. Quem é ômico de menos 10 a 10 é o D3. E o outro não é ômico, em qualquer que seja o intervalo de tensão. Aqui ele não nos fala, mas vamos levar em conta, que é levado em conta isso, que a temperatura fica constante. Então isso vai ser levado em conta, tá certo? Temperatura constante. Então, primeira coisa, vai analisando as afirmativas. Letra A, o dispositivo D1 não é ômico na faixa de menos 30 a 30. Errado. O gráfico é uma reta, ele é ômico. Só que eu vou escrever aqui. Estou falando essa resolução
considerando temperatura constante. Isso precisa ser lembrado sempre. Então essa é falsa, tá certo? Porque diz que não é ômico. Então letra A, falsa, fácil de encontrar, né? B, o dispositivo D2 é ômico. D2 é esse cara aqui, ó. De menos 20 a 20. Não, não é verdade, ele não é ômico. O gráfico é uma curva, então isso aqui, a resistência dele é variável, né? Com a voltagem. Então não é. C, o dispositivo D3 é ômico na faixa de menos 10 a 10 e sua resistência vale 0,5 quiloohms. Então está nos dizendo isso, que ele é ômico nessa faixa e sua resistência vale 0,5 quiloohms. Vamos ver se isso é verdade. Essa letra C aí tem um quezinho de verdade, vamos ver. Então, se eu pegar daqui até aqui, porque a reta é a mesma, não preciso pegar inteira, posso pegar esse trecho, eu vejo que eu tenho uma tensão de 10 volts, que produz uma intensidade corrente de 5 mA. 5 vezes 10 na menos 3 amperes. Para calcular a resistência, primeira lei de Ohm, U igual a RI. U é 10 volts, resistência não tem, e o I 5 vezes 10 a menos 3. Quando eu passar esse 5 vezes 10 a menos 3 para o primeiro método, a gente diz isso, ele passará dividindo. Isso implica que a resistência, nesse caso, 10 por 5, 2. 10 a menos 3 vai para cima, troca, para cima, passa para o numerador, troca o sinal do expoente. 2 quiloohm. Então aqui está o erro. Ele dizia que era de meio quiloohm, 0,5. Então é falso por causa da resistência. Aí a letra D da mesma questão. A letra D da mesma questão diz assim: o dispositivo D1 é ômico na faixa de menos 30 a 30. Legal, daí está tudo certo. E sua resistência vale 6. Então vamos ver. Como a reta é a mesma, eu não preciso pegar de menos 30 a 30. Posso pegar de 0 a 30. Sei que aplicando então uma tensão de 30 volts, também vai produzir uma corrente elétrica de 5 mA. 5 vezes 10 na menos 3 amperes. Agora você já sabe, o cálculo, né, da resistência, eu posso aplicar a lei de Ohm, mas também já posso observar que é a tensão pela corrente, né? É a constante de proporcionalidade. Então, olha só, U, 30 volts por 5 vezes 10 elevado a menos 3. 30 por 5 é 6. E nós dizemos assim que eu vou passar essa potência de 10 do denominador para o numerador, troco o sinal do expoente. 6 vezes 10 a terceira ohm, 6 quiloohm. Achamos a resposta correta. Achamos a resposta verdadeira. Na letra E, diz que o dispositivo D3 não é ômico na faixa de menos 10 a 10. Está errado, ele é ômico nessa faixa que está ali. Então, letra D, a alternativa correta. A questão 6. Questão 6 é uma questão razoavelmente interessante e razoavelmente explora vários conceitos aqui, mas de resolução assim bem simples. Vamos ver, como é que a gente consegue trabalhar com essa questão número 6? A 6 tem um enunciado, variando a diferença de potencial U. Então aqui vamos já colocar a tabela que está sendo dita, U em volt, aqui, e aí nós vamos ter vários valores de tensão, 0, 15, aí 50, aí tem de novo 90, 130 e 170. São os valores da tensão em volts. Aí tem a intensidade de corrente em ampere. A corrente em ampere, 0. Claro, se não tem tensão, não tem corrente. Aí 1/4, 1/2, 3/4
1/5. Aí nós podemos, aqui não pede para se fazer isso, mas poderíamos fazer umas continhas antes e achar quanto vale U sobre I. E aí já faça um teste, ver se você está conseguindo assimilar. U sobre I é a resistência. Claro que aqui eu não posso calcular, fazer U dividido por I, 0 por 0 é indeterminado. Por isso que diz no enunciado que a resistência mede 40 ohms quando I é igual a 0 ampere. Então 40 ohms, unidade SI. Aí veja que quando for 15 volts, a corrente é 1/4. Se dividir 15 por 1/4, vai dar 60. Se ficar na dúvida, não tem problema. 15 dividido por 1/4. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 60. Está resolvido. Faz uma continha separada e acerta. 50 dividido por 1/2. 100. A mesma conta. 90 dividido por 3/4. Ah, essa já é difícil. Não, não é difícil. Vai fazer a continha e vai dar 120. Mas se ficar na dúvida, 90 dividido por 3/4, 90 vezes 4/3. 3 com 90 simplifica, fica 30. 120. Aí, 130 por 1, ninguém vai armar conta. Vai dar 130. 170 por 5/4. 170 por 5/4. Também você consegue fazer facilmente a continha. Tá? Você pode fazer, fica 680 por 5. Você acha facinho 136. Porém, se você não quer arriscar, faz a continha. Dividido por 5/4, conserva 170 e multiplica por 4/5. Pode simplificar que fica 34 vezes 4, 136. Então aqui, essa é a resistência. Então observe que a resistência foi variando. Aqui ela aumentou 20, aqui ela aumentou 40, aumentou 20, aumentou 10, aumentou 6. Então não é uma variação uniforme da resistência com a tensão. Não é. Então não é uma linha reta esse gráfico aqui. Aí as alternativas. A primeira diz assim, que a resistência elétrica aumenta de maneira linear com a corrente aplicada. Não é verdade. Seria linear se aqui fosse 40, 60, aumentou 20. Aí 60 mais 20, 80, 80 mais 20, 100, 100 mais 20, 120, 120 mais 20, 140. Não é verdade. Esse gráfico aqui, se pôr o I e o R, não vai dar uma linha reta. Então essa afirmação 1 é uma afirmação falsa. 2. A resistência do condutor, quando a corrente é de 1 ampere, vale 130 ohms. Então, quando I igual a 1 ampere, está dizendo que a resistência é 130. Verdade, hein? Nós já calculamos aqui 130 por 1, 130. Essa é a resistência. Então, essa afirmação é uma afirmação verdadeira. A quarta afirmação. Num gráfico U versus I, a resistência em cada ponto será numericamente igual ao coeficiente angular da reta, que passa pela origem e pelo ponto considerado. Isso é uma verdade, gente, tá? Olha só, observa aqui o seguinte, ó. Veja só uma coisa aqui, ó. Para a gente calcular isto, então você tem esse gráfico aqui, um gráfico aqui, e quando você pega e calcula, essa aqui dá uma curva, você pega um ponto qualquer aqui, da curva, que representa a resistência, então ele saiu daqui assim, pega um ponto aqui, o que você vai ter? Aqui tem o I, aqui tem o U versus I. Quando você pegar esse valor aqui, tem a corrente que está percorrendo ele. Quando pegar esse valor aqui, tem a tensão. Olha só, coeficiente angular da reta que passa pela origem e pelo ponto considerado. Então tem esse aqui. Olha só o que vai acontecer aqui. Veja só, quando você pega essa expressão, aqui, coeficiente angular da reta, está aqui. Mas I
e U. O coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulo aqui. É a tangente desse ângulo. Então, está dizendo isso para a gente. Então, isso aqui também não é verdadeiro. Porque, olha só, calcular a tangente desse ângulo, na verdade, é o cateto oposto, tá certo? Pela intensidade de corrente. U por I. Então, está aqui. Né? Isso aqui me dá o M. O coeficiente angular da reta. O que eu obtenho quando faço U por I? Obtenho a tangente do ângulo. Obtenho a resistência elétrica do condutor. Então, realmente, a afirmação é uma afirmação verdadeira, tá certo? Afirmação verdadeira. Tomar cuidado quem versus quem. U versus I funciona. I versus U, daí já não seria o coeficiente angular da reta. Oitava. O condutor dissipa uma energia numa taxa de 21 watts quando a intensidade de corrente é meio ampere. Dissipa uma potência de 21 watts. Aqui então, o que nós temos que olhar é que potência dissipada pode ser calculada por I vezes U. Então, quando a corrente é meio ampere, como está aqui, a tensão é de 50 volts. O I é meio ampere, a tensão é 50 volts. Então, com isso, a potência dissipada vai ser assim. Posso calcular por I vezes U? Então, ela vai ser 1 meio vezes U, que é 50. Potência dissipada, 25 watts. Então, essa afirmação também é uma afirmação falsa. E na 16 diz que o condutor é ômico. Não é verdade. Só seria ômico se tivesse dado a mesma resistência aqui com temperatura constante. Então dá uma boa observar. Essa aula aqui então é uma aula extensa. É muito bom você resolver os exercícios do livro que são sugeridos. Até mais.